Bom, bom dia, né, para vocês. Depois da aula do professor Gladson. Eu acredito que nesse momento vocês já receberam a informação da coordenação do curso acerca da retomada das atividades práticas. Na verdade, foi liberado pela direção da instituição. E aí, precisamos seguir vários protocolos, para falar a verdade, de segurança, biossegurança, para evitar aglomeração, seguir, então, uma série de normas, né, para garantir tanto a segurança de vocês, alunos, quanto a nossa dos professores, tá? Eu peguei a listagem atualizada hoje, dos alunos que já estão regularmente matriculados na turma da BM6. Tá? Então, aqui está me mostrando que tem atualmente 28 alunos matriculados. Tá? Desses 28 alunos, então, vocês serão divididos em duas subs, do jeito como era antes, né? Duas subs, para poder realizar as atividades práticas. Então, uma sub, a sub A vai ter 14 alunos e a outra sub mais 14 alunos. Eu não posso deixar a divisão de vocês, essa divisão, a cargo de vocês, tá? Eu terei de fazer essa divisão para que mantenha esse número equilibrado de alunos. 14 numa sub e 14 em outra sub. Então, mais tarde, assim que finalizar a aula, eu vou postar lá na plataforma a questão da divisão, quais alunos vão ficar para a sub A e quais alunos ficarão para a sub B. Eu acredito que os outros professores também devam seguir essas mesmas normas de divisão dos alunos, tá? Para que, volto a repetir, para que fique o número equilibrado de vocês, para que não haja muitos alunos numa sub e poucos alunos numa outra sub, tá? E fora vários tipos de regras que eu acredito que vocês já devem estar seguindo por saírem de casa, são as mesmas coisas que você não precisa seguir aqui, usar sempre o jaleco, máscara, não se fale, vai ter que ficar o tempo todo de máscara durante as aulas práticas. Se precisar realizar alguma atividade, né, de grupo, alguma coisa assim, que precise mexer em material biológico ou reagentes, vai ter que calçar as luvas. E algo que eu vou solicitar que vocês não façam é o seguinte: celular. Tá? Celular é um negócio assim terrível no sentido de que nesse período de pandemia ele consegue propagar um vírus muito mais fácil e rápido do que outras formas, do que você ter cuidado com sua bolsa, por exemplo, com a sua mochila, tá? Aqui na faculdade eles estão já colocando tudo pronto, já está tudo pronto, para falar a verdade, para receber vocês da forma mais segura possível. Então, tem totens espalhados em vários pontos da instituição com álcool em gel. Os laboratórios, né, em suas entradas, tem álcool em gel. Dentro dos laboratórios tem álcool em gel. Na entrada tem aqueles tapetes sanitizantes para poder limpar as solas dos sapatos. Então, vamos ter que seguir à risca realmente todos os protocolos, todas as normas da biossegurança. E algo que eu vou solicitar para que todos não entrem nos laboratórios com adornos. Adornos brinco, pulseira, relógio, colar, né? Retirar todos esses adornos, porque eles acabam propiciando a propagação do vírus. Já que a gente sempre esquece de fazer higienização desses adornos, então eles acabam acumulando o vírus, acabam mantendo esse vírus acaba se propagando de forma muito mais rápida, tá? Então, todas essas informações, todos esses cuidados, eu vou postar na plataforma em relação à disciplina,
para que todos fiquem cientes, né, desse momento, dessa nova normalidade em nossas vidas, até que tenhamos uma vacina e aí a gente possa ter uma vida mais ou menos normal. Ou até que inicie uma nova pandemia, tá? Então, são essas informações, a princípio, que eu preciso falar para vocês, e o resto a gente vê, ou vai adaptando ao longo dessas aulas práticas, para saber o que precisa adaptar, o que a gente precisa mudar, né? Então, assim, é algo novo para vocês e algo novo também para a gente. Então, todo mundo vai ter que se ajudar e se adaptar nesse momento, tá? Professora? Oi. Peraí. Diga. Eu entrei depois, né? Mas a respeito das subturmas, a gente vai seguir a ordem tipo, alfabética da lista, dividindo tipo, a turma no meio? Ou a gente pode se dividir entre a gente? Na verdade, eu vou seguir a ordem alfabética de vocês, do jeito como está aqui na minha lista. Tá certo, então. Tá certo? Tá? Bom, Então, obrigado. isso eu vou colocar na plataforma. Oi, quem falou? Laís. Tá. Diga, Laís. A senhora vai colocar hoje essa lista? Sim, hoje mesmo. Ah, tá. Tá ok. Só por questão de conhecimento, quantos alunos tem na sala, professora? Tem 28 alunos matriculados até o momento. Certo. Obrigado. Tá? Então, vai ficar 14 na sub-A e mais 14 na sub-B. Tá? Meu Deus do céu. E aí vamos assim, cruzar os dedinhos, né, para que tudo dê certo. Mas aí, como eu disse, eu sei que vocês estão assim, tipo, impactados, nervosos, meu Deus, e agora como é que vai ser? Eu também tô com esse mesmo sentimento de, meu Deus, e agora como é que vai ser, né? O que a gente vai fazer, né? Mas assim, vamos manter a calma, tá? Como eu disse, vamos ver como é que vai ser esse momento. Claro que vai ser um pouco caótico, estressante, porque a maioria tem realmente se preocupado e evitado mesmo de sair de casa para poder justamente evitar esse processo de aglomeração. Mas a gente vai adaptando, tá? À medida que a gente vai vendo assim, olha, não está dando certo, vamos fazer de outra forma, vamos fazer. Então a gente vai realmente ter que adaptar esse momento desse retorno gradual das atividades. Mas graças a Deus, pelo menos a saúde ela está liberada para fazer essas atividades. Senão seria muito mais complicado. Vocês nem imaginam como está sendo complicado comandar ou coordenar, para falar a verdade, os últimos semestres, 7º e 8º semestre, porque os alunos precisam se formar e aí a gente está numa lista de espera muito grande de alunos que precisam ter essas atividades práticas e a gente precisa sentar e rever todas as normas de biossegurança para que todos tenham a oportunidade de poder concluir o curso. Tá? Então, agora, para vocês terem uma ideia, essa semana é que vai finalizar os concluintes, o 8º semestre, que era para ter concluído semestre passado. Então, agora que eles vão fechar, vão finalizar o estágio. E aí, eles finalizando, amanhã já inicia o novo 8º. Enquanto isso, o 7º, ele está esperando ver como é que vai ficar essa adaptação para o 7º poder entrar. Então, tá essa loucura. E com vocês não vai ser diferente, tá? Também vai ser essa mesma loucura. Então, assim, vamos ter a calma, paciência. Vocês podem tomar aqueles calmantes fitoterápicos, tá? Para a gente poder ter a calma, a paciência para poder resolver essa situação. Tá? Porque é algo que eu também estou fazendo. Estou tomando um pouquinho de calmante fitoterápico, porque a situação não está nada fácil, tá? Eu acho que por enquanto ainda não tem dúvidas, mas eu acho que na quinta-feira, não, na quinta não, acho que a partir de amanhã já vai ter muitas dúvidas e aí a gente vai vendo o que dá para fazer no momento. Tá? Mas a priori a gente vai fazer desse jeito. E aí, com o andar da carruagem, vão fazendo as adaptações necessárias para manter todos tranquilos até o final do semestre.
E continuar rezando para que o número de casos mantenha sempre estável ou diminuindo, né, para que a gente não entre novamente em lockdown. Bom, eu acho que são essas informações, são essas informações, tá? Que eu precisava passar para vocês. E agora eu vou ter que falar sobre um outro assunto do banco de sangue, que é a questão da seleção de doadores. Tudo que eu falar para vocês aqui em sala de aula sobre o banco de sangue, tudo é baseado em normas, tá? Em portaria, especificamente. Bom dia, Giovana. Tá? Que nós temos que seguir, pelo menos para quem trabalha em banco de sangue, precisa seguir essas normas, tá? Para poder garantir não só a qualidade do material, a qualidade do sangue, mas também para garantir que tanto o doador quanto o receptor não tenham nenhum tipo de intercorrências, tenham, por exemplo, reações, mas alguns doadores podem ter reações pós a doação de sangue. Por incrível que pareça, tem doadores que têm reação sim. E aí esses doadores, eles precisam ser acompanhados, e em alguns casos, devido ao grau desse tipo de reação, esse doador ele acaba sendo até mesmo excluído do cadastro, excluído no sentido de que, olha, ele tem lá uma informação específica, olha, ele está inapto, ele não pode doar sangue por este motivo. Então, ele fica ciente de que ele não vai poder mais doar sangue. Então, tem vários detalhes em relação a essa parte de seleção de doadores, em que a gente precisa ter o conhecimento geral, porque por sermos biomédicos, então algumas pessoas vão perguntar como é que acontece o processo, né, de banco de sangue, como é que acontece o processo da doação. E aí a gente precisa ter pelo menos assim um panorama geral do que é a doação, o que é que pode, o que é que não pode, para poder passar essas informações. E isso tá nessa portaria. Sim, meu filho, vai. Nessa portaria, tá, 158 de 2016, ela está em vigor desde esse período, não teve nenhum tipo de atualização, e é ela que define todos os critérios de como, na verdade, os critérios de boas práticas do processo de doação de sangue, não só da doação, mas dos exames importantes, eletivos, que precisam ser realizados nesses doadores, como deve ser o fluxograma para os receptores que precisam desse material, quais são os exames que são obrigatórios a serem realizados para esses receptores, se tem algum tipo de reação transfusional, quais são as reações transfusionais, o que deve fazer, até mesmo controle de qualidade. Então, tudo sobre essas boas práticas nas hemoterapias está tudo definido nesta portaria. Então, é a partir dela que eu vou colocar os principais pontos em relação à seleção desses doadores, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Certo. Então, aqui, sempre lembrando que a doação, ela é uma doação voluntária, anônima, altruísta e não remunerada. Ou seja, a pessoa, ela tem que doar porque ela quer doar, ela quer fazer ela quer participar da sociedade, ela quer fazer esse movimento, esse momento altruísta. Não, eu quero dar porque eu realmente quero, eu não quero nada em troca. Então, é esse ponto-chave de todo o processo de doação. Então, a gente não pode simplesmente coagir as pessoas, olha, você tem que doar sangue, né? Não dá para fazer isso. Então, a pessoa ela tem que ir por vontade própria para poder doar, fazer esse tipo de doação. Então, geralmente, as doações, elas acontecem não porque a pessoa realmente, de fato, no fundo da sua alma, ela quer doar, mas porque tem algum tipo de situação ao seu redor que a faz refletir e pensar, nossa, eu preciso ajudar, né? Eu vou doar sangue. Então, isso geralmente acontece com algum parente, amigo, em que precisa de doação, e aí vem aquela corrente, né? Até mesmo através das redes sociais, para que a pessoa possa ajudar próximo através da doação.
Então, não é algo realmente de fundo altruísta, mas é porque tem uma situação, uma conjuntura ali que faz com que a pessoa, de fato, queira doar o sangue. Mas, de modo geral, é isso aqui que tem que ser. A pessoa tem que ser de forma voluntária, né? Ela não vai receber nada em troca, tá? Então, geralmente, tipo, no Hemopa fala mais do Hemopa porque é um Hemopa que é um dos primeiros hemocentros aqui do nosso estado, foi ele que tem, aliás, ele tem essa relação muito próxima com o curso de biomedicina. Então, assim, no Hemopa, geralmente, o que é que acontece? Às vezes tem pessoas que querem agradecer, né, os doadores. Então, elas fazem, não exatamente campanha, mas porque eu já vi quando eu fui lá. Então, eu lembro que tinha uma moça que ela colocou uma mesinha de plástico, bonitinha, colocou um paninho, então enfeitou a parede, isso do lado de dentro, mesmo lá do Hemopa. E aos doadores, então ela entregava tipo um cartãozinho dizendo muito obrigado por você fazer esse gesto de amor. Porque ela entregava esses cartãozinhos para os doadores, mesmo que realmente não fossem doar de fato. Então, ela estava entregando esses cartãozinhos para as pessoas que iam doar, porque ela se sentiu à vontade de retribuir esse carinho pelo fato dela ter precisado de doação de sangue e as pessoas terem feito uma corrente via rede social. Então, ela estimulou não só um aumento do estoque do banco de sangue da Hemopa, mas ela também precisou e muito desse sangue. Então, ela decidiu retribuir desta forma. Então, é algo não remunerado, né? Então, você não exatamente, você está pagando para a pessoa. Então, nesse caso, assim, o Hemopa, ele deixa esse tipo de situação porque é algo, considera como um agradecimento às pessoas que estão indo lá doar, tá? E todas as informações dos doadores, elas são mantidas em sigilo, tá? Então, assim, a pessoa chegou lá, ela quer doar, tranquilo, pode doar. As informações serão utilizadas para alguma coisa? Não serão utilizadas para nada disso. O máximo que o Hemopa faz é fazer um estudo em relação a, exemplo, a faixa etária dos doadores, em relação a sexo. Então, ele não utiliza exatamente o nome das pessoas para poder fazer esse tipo de estudo, mas ele pode utilizar os dados para poder mostrar, olha, no ano de 2019 nós tivemos tantos doadores, né, desses doadores, tantos por cento era do sexo feminino, tantos por cento era do sexo masculino. Então, dá para fazer esses estudos, assim, gerais, mas não dá para a gente pegar informações muito específicas desses doadores, porque isso não é permitido, mesmo por lei. E essas informações, gente, elas precisam ser registradas ou ficar guardadas sob a responsabilidade do Hemopa por um período de 20 anos. Não só do Hemopa, qualquer área da saúde, digamos, você foi numa clínica fazer um procedimento dermatológico, somente isso naquela clínica. A sua informação, ela fica registrada naquela clínica por um período de 20 anos, é determinado por lei. Então, todos os locais de saúde, clínicas, hospitais, então tudo relacionado à área de saúde, em que há justamente o prontuário da pessoa ou informações do paciente, precisam ficar registradas, guardadas por um período de 20 anos. Aí, após esse período, pode ser destruído esse arquivo, que não tem problema, mas tem que ficar lá por um período de 20 anos. E digamos, 10 anos depois a pessoa volta de novo àquela clínica para poder fazer um outro tipo de procedimento. Aí você conta mais 20 anos, porque precisa ficar guardado. Então, é assim que funciona esses dados que estão guardados ou sob a guarda dessas instituições da área da saúde. Tá. Idade. Bom, idade tem algo aqui bem interessante. O que é? A gente sempre fala, ou vocês já viram, que aqui a gente sempre coloca, olha, de 18 anos até 65 anos, né? É a idade ideal para poder doar o sangue. Mas, em alguns casos, pode ser que você tenha situações em que a pessoa está entre 16 e 17 anos e ela queira doar sangue. Pode.
Mas aí ela precisa do responsável estar ao lado dessa pessoa, no caso deste adolescente, com o documento registrado pelo responsável legal, dizendo, olha, o adolescente, 16 anos, ele quer fazer doação de sangue. Tá? Idades abaixo de 16 anos também pode doar sangue? Também pode, tá? Mas aí a gente precisa de uma avaliação médica, ou seja, eu preciso do médico, o médico sempre vai estar presente lá no Hemocentro, nessa parte da doação, para poder fazer uma avaliação para saber se aquela pessoa, no caso o adolescente, ele realmente tem condições para fazer a doação. E não vai ser, para esse adolescente, não vai ser o volume máximo da bolsa de sangue, que é em torno de 450 ml. Então, vai se calcular mais ou menos o quanto ele vai poder doar. Então, tem pessoas que podem doar 300 ml, 400 ml, 250 ml, que dá para ser utilizado, que dá para fazer esse tipo de doação nesse volume, que a gente ainda consegue fracionar esse material, tá? Então, idades abaixo de 18 anos, pode doar, mas aí a gente tem esse ponto aí que precisa do responsável legal. Tá? Então, a parte do cadastro do adolescente, o responsável legal vai estar o tempo todo do lado. O único momento em que o responsável ele não vai estar ao lado do adolescente é no momento da entrevista com o médico ou com o enfermeiro. Até porque tem perguntas, assim, bem específicas. Aí não dá, né? Tipo, o pai, o responsável ali do lado. Tá, Giovana, qual o máximo que pode doar em ml? Olha, o máximo que uma bolsa comporta é até 450 ml, mas a gente pode extrapolar um pouquinho até 500 ml de sangue, somente de sangue, tá? Além do sangue, ainda tem um anticoagulante, que varia em torno de 40 até 60 ml. Então, a bolsa, ela é projetada para ela poder receber o mínimo, que é em torno de 200 ml de sangue, até o máximo que fica na casa dos 500 ml. Então, é essa variação aqui que a gente trabalha na área da bolsa, do volume que a bolsa de sangue ela consegue comportar, a capacidade dela, tá certo? Tá? Então, o mínimo da idade é isso. Tá? Então, a gente precisa esclarecer que adolescentes podem doar, mas desde que o responsável esteja do lado. E o único momento que o responsável não vai estar do lado de jeito algum é na entrevista. Então, imagine, né? Algumas perguntas meio cabeludas para o adolescente e o responsável ali do lado, o adolescente, não, que é isso? Eu nunca fumei maconha. Não, sou uma pessoa íntegra, né? Não, nunca fiz sexo com ninguém, né? Então, assim, são perguntas muito específicas, perguntas assim que realmente retratam da vida, do hábito, bem íntimas, em que o responsável ao lado ele não vai permitir que o adolescente responda com liberdade. Então, esse único momento que assim que o responsável não vai ficar do lado de jeito algum. E aí nós vamos para o outro extremo, né? Se a gente tem um mínimo, então qual é o limite máximo, ou a idade, né, em que a pessoa ainda pode doar sangue? Através da portaria, ela diz assim, olha, máxima aí de idade é a pessoa que está com 69 anos, 11 meses e 29 dias. E aí, como é que você vai fazer esse cálculo, não é mesmo? Então, assim, é o máximo que realmente a legislação permite de uma pessoa poder doar sangue. Mas, assim, são doadores frequentes, que está o tempo todo lá, indo na Hemol fazendo a doação. Se for a pessoa que vai fazer uma doação de primeira vez, se ela for com 69, nesse limite, 69 anos, 11 meses e 29 dias, aí ela não vai poder fazer uma doação de primeira vez. O doador de primeira vez, pelo menos nessas idades acima de 60 anos, ele tem que ser com 65 para ele poder chegar mais ou menos a esse limite aí de 69, 11 meses e 29 dias. E acima disso, sei lá, tem uma pessoa de 72 anos que quer ajudar alguém, porque quer fazer a doação de sangue. Pode, teoricamente pode, mas a mesma coisa. A pessoa, no caso esse idoso, vai ter que passar por uma avaliação médica para poder saber se ele realmente pode doar sangue.
Ainda tem outros detalhes que a gente precisa levar em consideração nessa idade avançada, que é a presença de doenças subclínicas. Então, o idoso, geralmente, ele tem ou está com diabetes, né, ou ele tem pressão arterial, alta, ou ele apresenta arritmia cardíaca. Então, geralmente vem acompanhado por esses tipos de doenças subclínicas. E, realmente, nesse caso, vai precisar, sim, dessa avaliação médica para saber se aquele idoso está apto para poder doar esse sangue. Se ele estiver apto, ok, ele continua com aquele ciclo que eu mostrei na aula passada, aquele ciclo do sangue, para ele poder fazer essa doação. Se não, ele vai ser barrado, vai ser explicado para o idoso, olha, por conta da sua pressão, que ela está variando muito, ela não está estável, então nesse momento não é o ideal para você doar o sangue. Então mantenha a sua pressão em controle, tome as medicações necessárias, para depois você voltar aqui e doar o sangue. E aí esse tempo aí varia de 6 meses até 12 meses, até 1 ano. Então, é preciso também esclarecer do motivo que a pessoa não vai poder doar sangue naquele momento. Tá? Então, nós temos aqui esse primeiro momento em que precisamos ter o cuidado em relação à idade especificamente. Certo. E aqui, o intervalo entre essas doações. O que a gente precisa observar nesse intervalo especificamente? Nós temos diferença de sexos aqui, masculino e feminino, tá? Fala o seguinte, os homens, eles têm um intervalo de 2 meses, ou seja, eles podem doar a cada 2 meses, que aí não tem problema. Só que nesse momento que você faz a conta de 2 meses, tem que contabilizar 4 doações anuais. E como é que funciona isso especificamente? Há um quadro neste momento. Bom, como é que funciona? Digamos, que mês nós estamos? Agosto, tá. Me situei. Então, digamos assim, o homem ele veio fazer, né, foi lá no EMOL para fazer uma doação de sangue nesse mês de agosto. Ok, esse é o mês da doação. Se é nesse mês da doação, vamos contar. Então, ele tem um período de intervalo aí de 2 meses, que é um intervalo mínimo. Então, ele fez agora em agosto, vamos contar. Setembro, outubro, completa 2 meses. Quando for em novembro, ele vai poder fazer uma próxima doação sem nenhum problema. Tá? É assim que a gente faz essa contagem para os homens. E para as mulheres, é o período de 3 meses, intervalo mínimo entre uma doação e outra. Então, se tiver uma mulher lá na Europa querendo fazer a doação, então ela está fazendo agora a primeira doação em agosto. Vamos contar mais 3 meses, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando for em dezembro, ela vai poder fazer uma doação. E aí, se vocês fizerem as contas, em um ano vai dar realmente um período de 3 doações anuais para as mulheres e 4 doações anuais para os homens. É dessa forma que o Hemopa ou qualquer outro hemocentro ou agência transfusional trabalha quando ela tem doadores frequentes, para poder justamente ter esse intervalo mínimo. Mas por que precisa deste intervalo mínimo e por que tem essa diferença entre homem e entre mulher? A gente deve lembrar que, como nós estamos retirando uma quantidade bem elevada de sangue, então em torno de 450 ml, então é o tempo, esse intervalo mínimo, é o tempo que tem para a medula óssea poder ser estimulada a aumentar a produção dessas células sanguíneas, para que essas células sanguíneas que estavam lá embaixo, elas aumentarem e alcançarem o volume ou a quantidade que era anterior à doação. E por que nós temos essas diferenças entre homens e mulheres? Porque as mulheres têm um período menstrual, e esse período menstrual, o período menstrual altera a parte da quantidade, não só de hemácias, de plaquetas, de leucócitos, mas também altera a quantidade de hemoglobina. Então, por isso que a gente tem essa diferença aí, que precisa ter o cuidado. E como tem esses registros lá, nesses hemocentros, então ele já sabe mais ou menos assim, a pessoa ela não sabe que tem esse período esse intervalo mínimo, então ela doou, por exemplo, em julho, ela quer doar de novo agora em agosto. Se ela for lá na Hemopa para poder doar novamente, a Hemopa vai barrar, vai dizer, olha, ainda não é momento para você doar
ainda não é o momento. Então, assim, o Hemopa, ele acaba avisando, olha, o momento certo mesmo, já que você fez a doação em julho, então o momento para o homem seria em outubro. Então, retorne no mês de outubro para você poder fazer a doação tranquilamente. O mesmo acontece com as mulheres. Então, tem esse registro, quando foi pelo menos um mês, na verdade tem a data, então tem o registro do doador, quando foi a última vez que ele fez a doação, para justamente respeitar esses intervalos mínimos. Se não for respeitar esses intervalos mínimos, bom, isso pode ter prejuízos sérios para o doador. Então, se não respeitar esse intervalo, a quantidade, o volume sanguíneo, ele diminui bastante e o paciente, ele, no caso, o doador, ele pode entrar no quadro de bradicardia, porque não tem sangue suficiente para fazer a oxigenação de todos os tecidos. E isso é realmente prejudicial para o doador. Por isso que a gente tem esse intervalo mínimo importante aqui. Professora? Diga. Mas, por exemplo, esse documento que é, tipo, feito, né, comprovando que o paciente foi em determinado período, ele não pode, tipo, só depois de 2 meses que ele pode doar, né, no caso dos homens. Se, por exemplo, um paciente for no Hemopa doar e, sei lá, 1 mês depois ele quer ir no IEB doar, como é que vai funcionar esse processo? Tipo, vai ser universal, tanto para o IEB quanto para o Hemopa esse documento, ou, tipo, só para onde o paciente foi doar pela primeira vez? É universal. É universal? Os dois hemocentros, eles compartilham os mesmos dados, para justamente não acontecer esse tipo de problema. A pessoa doou no hemocentro público, né? E agora ela quer doar no hemocentro privado. Então, para não ter esse tipo de problema, então os dois hemocentros, eles mantêm o compartilhamento dos dados dos doadores. Então, mantém esse compartilhamento para não ter problema, tá? Obrigado. De nada. Certo. Vamos lá para o próximo ponto. Peso. Então, aqui, o peso mínimo, eu sempre falo que é de 50 quilos, tá? Então, quem tiver com 50 quilos cravado, pode doar. Professora, eu estou com 49,9, posso doar? Não, tem que estar com 50 cravado, que é o mínimo que dá para doar. Professora, e se for um caso extremo? É uma pessoa que tem obesidade mórbida, está mais de 100 quilos, 150 quilos, ela pode doar? Aí é que tá, ela precisa passar por uma avaliação médica para saber se essa obesidade, ela não está acarretando algum tipo de problema de saúde nesse doador. Se estiver acarretando problema de saúde, e se for um problema julgado pelo médico, que pode ter prejuízos para essa pessoa, então ela também não está apta a doar o sangue nesse momento, tá? Mas o mínimo é esse. Só que aí, o máximo tem esse porém que ela precisa passar por esse tipo de avaliação. E, deixa eu ver, valores de hemoglobina ou hematócrito. Na salinha da entrevista mesmo, que é feita essa dosagem da hemoglobina, é checado os sinais vitais, pressão arterial, a pulsação, a temperatura corpórea. Então, tudo isso é avaliado, são sinais vitais que a gente, no caso, precisa ser avaliado. Nesse momento que está sendo realizado esses sinais vitais, também é analisada a quantidade de hemoglobina ou do hematócrito. A maioria dos casos é a quantidade de hemoglobina. No Hemopa e no IEB, eles dosam a quantidade de hemoglobina, tá? Então, é um aparelhinho muito parecido com aquela dosagem de glicose, né? Que tem que furar o dedinho, né? Tem aquela gotinha, que tem aquela tira e tal, para fazer, né, a análise da quantidade de glicose. Então, a ideia desse aparelhinho de medição de glicose é o mesmo que foi transformado, no caso, para poder fazer a dosagem de hemoglobina. Tá? Então, é um aparelhinho, assim, simples, fácil, rápido, que dá para poder dizer o quanto tem aí de hemoglobina. E aí a gente tem essas diferenças de homem e mulher, mesma coisa, né? A gente tem diferenças de massa muscular entre esses dois gêneros e que isso influencia diretamente na quantidade de hemoglobina. Então, observe que pela portaria, a hemoglobina da mulher é 12,5 considerado o ideal para doar sangue. E no homem, de 13 gramas por decilitro. Tá? É o mínimo ideal, através da portaria, para poder doar o sangue.
Mas aí eu falei para vocês na aula passada, em que aqui na região norte nós temos um sério problema que é a questão da alimentação. Então, para a mulher, no caso, para as pessoas aqui, para os nossos doadores poderem realmente fazer esse processo de doação, se a gente for levar em consideração o que diz a portaria, que é de 12,5, nossa, a gente vai ter que cortar pelo menos 90% das pessoas, porque dificilmente você vai encontrar uma mulher que esteja realmente com uma quantidade de hemoglobina de 12,5. Então, a gente baixa um pouquinho para 11, que é o mínimo do mínimo necessário, para poder fazer a doação, no caso das mulheres. E no homem, a gente também diminui um pouquinho para 12, para poder realmente fazer essa doação, tá? Mas se você for para o sul, o sudeste, o centro-oeste do país, realmente eles consideram 13, que é o mínimo necessário para poder fazer essa doação, tá? Então, a gente tem essas diferenças, e aí que precisa também ser levadas em consideração e que determina essa portaria. Tinha alguma coisa para falar aqui? A mais? Acho que não. Não estou lembrado. Tá, eu acho que era isso mesmo, tá? Quantidade de hemoglobina. Então, é dessa forma que a gente faz essa análise. Sim, lembrei o que era. Tá. E se for, no caso da gente encontrar uma pessoa que ela esteja com uma hemoglobina muito alta, de 18 gramas por decilitro, né? Uma quantidade bem elevada. Nesse caso aqui, ela também não pode doar sangue, porque é uma quantidade de hemoglobina muito grande. E aí a gente precisa, no caso, analisar por que aquele doador está com aquela quantidade de hemoglobina de 18. Pode ser um caso de policitemia, em que a policitemia ela atinge principalmente os homens a partir dos 50 anos, em que há um aumento na produção de hemácias, é um tipo de neoplasia, tá? E que a gente só consegue detectar não só pela quantidade de hemácias, que é uma quantidade absurda, 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões de hemácias, mas também a quantidade de hemoglobina que a gente consegue detectar, que é acima de 17 gramas por decilitro. Então, na portaria, ela determina o seguinte: pessoas, doadores, que têm a quantidade de hemoglobina de 18 para cima, não podem doar sangue. Elas têm que ser encaminhadas ao centro médico especializado, ao setor de hematologia especializado do próprio hemocentro, para que possa fazer a investigação de por que aquele doador está apresentando essa quantidade absurda de hemoglobina. Tá? Então, tem esse detalhe também que a gente precisa prestar atenção. Na verdade, gente, a quantidade de hemoglobina, sim, tem uma quantidade muito elevada ou uma quantidade baixa que eu estou dizendo, abaixo de 10 gramas por decilitro, eles acabam barrando mesmo a doação de sangue. E eles sempre pedem assim, olha, está uma quantidade muito baixa, procure, né, um médico, um hematologista, para poder checar, verificar por que você está com a quantidade de hemoglobina muito baixa, para poder investigar e fazer o tratamento. E aí, depois que você fizer o tratamento, a sua quantidade de hemoglobina voltar aos padrões, né, que a gente precisa, que o hemocentro precisa, aí você pode voltar para poder fazer a doação de sangue. Então, eles sempre ficam falando o tempo todo, toda vez que acontece alguma coisa nesse sentido, para poder estimular a pessoa, para a pessoa não desistir, de pensar assim, poxa, eu vim aqui, perdi meu tempo, não posso doar sangue. Não, então a gente faz esse trabalho, né, de, poxa, não deu dessa vez, mas vamos melhorar nesse ponto, que daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você possa retornar e fazer essa doação de forma realmente segura. Mulher. Nós temos alguns probleminhas, não probleminhas, nós temos algumas situações que precisamos realmente avaliar de forma para que possamos poder dizer, olha, por esse período dá, por esse período não dá. Geralmente a gente pensa o seguinte, ou a maioria da população pensa o seguinte, olha, menstruação, se você estiver no período menstrual, você não pode fazer nada, né? Aliás, vem vários tipos de superstições por conta do período menstrual. Para a parte de doação de sangue, tanto faz se a pessoa estiver, se a mulher estiver ou não no período menstrual, ela pode fazer a doação. Eu estou no período menstrual, não tem problema, vá lá e faça a doação. O problema do período menstrual é quando a pessoa está um período muito longo. Digamos, o período menstrual da pessoa, da mulher, varia de 5 a 8 dias. E a pessoa, na verdade, esta mulher que foi lá para fazer a doação, ela está 15 dias com o período menstrual ainda à torta e à direita. Ela ainda está tendo muito fluxo sanguíneo.
Opa, então isso aqui ela não é considerado exatamente uma menstruação, mas está um caso anormal. E aí eles, no caso, é solicitado para que vá no ginecologista para poder investigar o porquê desse período menstrual tão longo, né? Que isso pode ser justamente algum caso de endometriose, hipermenorreia, tá? Que pode provocar esses quadros prolongados do período menstrual. E as outras situações, aborto, pós-parto, lactante. Se for comprovado que a mulher, olha, eu tive aborto há 2 semanas, ok, você ainda não pode doar sangue porque você está no período de convalescência. Então, você vai poder doar o sangue daqui a 12 semanas. Então, mais ou menos daqui a 4 meses. Não, 3 meses. Tá. Então, a pessoa vai poder doar o sangue daqui a 3 meses. Então, vai ter que contar 12 semanas. O mesmo acontece com o pós-parto. Olha, faltou o S. E o período lactante. Por que nós temos esses detalhes, esses momentos? O aborto, ele sempre provoca perda sanguínea. Então, é o tempo que tem para que a medula óssea possa restabelecer a quantidade das células sanguíneas. O pós-parto também é outra situação que também leva a uma perda sanguínea. Então, a gente precisa desse tempo seguro aí de 12 semanas para poder realmente fazer essa doação. E a lactante, ou a mulher que ainda está fazendo o processo ainda está amamentando, a inaptidão dela já é um pouco maior, 12 meses. Por quê 12 meses? 12 meses, pelo menos, é o período em que o bebê ele precisa de vários nutrientes, especificamente ferro. Então, ele recebe muito ferro através do leite materno. Então, para que não haja essa competição ou que não traga prejuízos à saúde da mãe, então a gente coloca esse tempo de 12 meses. Mas tem outro detalhe. No caso, já ultrapassou os 12 meses, já tem 14 meses, ainda é lactante, ainda está amamentando, já tem 2 anos, ainda está amamentando, não tem problema. Pode fazer a doação de sangue sim, mas não pode fazer no primeiro ano de vida do bebê, é que não pode fazer a doação de sangue. Ultrapassou esse primeiro ano? Tranquilo, pode fazer que não tem problema. Os hemocentros permitem fazer esse tipo de doação. Bebida alcoólica. Um probleminha aqui, bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica, sempre recomendo o seguinte, olha, você vai fazer a doação amanhã, então hoje não beba. É essa a recomendação, não beba hoje. Deixa para beber 2 dias depois da doação. Então, as pessoas que gostam de beber no final de semana, é bom doar no meio da semana, para ter uma garantia aí, e para poder chegar no final de semana e poder voltar a beber tranquilamente. Por que a gente coloca esse ponto aí dessa inaptidão de 12 horas, que é o mínimo, por conta da ingestão de bebida alcoólica? É que o álcool, ele altera vários produtos metabólicos, vários bijanalitas, então ele acaba aumentando, por exemplo, a quantidade de glicose, aumentando a quantidade de triglicerídeos, colesterol total, ele altera, aumenta o VCM, ele altera a quantidade de hemoglobina, ou seja, ele altera tudo. Então, para que a gente não tenha problemas com aquele sangue que foi doado, então a gente acaba colocando essa imposição, tá? Então, consumo de bebida alcoólica, né, tem que ser por um período de após a doação, ou se a pessoa bebeu hoje, quer doar amanhã, ela não vai poder doar porque ela precisa desse tempo mínimo necessário aí de 12 horas. Isso a gente consegue detectar através da entrevista. Um outro ponto em relação à ingestão da bebida alcoólica é os casos de alcoolismo crônico. Então, as pessoas que são classificadas ou identificadas com alcoolismo crônico, elas acabam tendo o quadro lá como inaptidão definitiva. Elas nunca mais poderão doar sangue. Mas por que a gente tem essas diferenças? No caso do alcoolismo crônico, além da alteração desses analitos, a pessoa realmente, por muito tempo, ela mantém uma alteração nos dados hematológicos que é difícil de fazer a correção. O alcoolismo crônico, ele altera bastante a mucosa do estômago. Então, assim,
a alteração da mucosa, em vez de a gente observar aquelas vilosidades na mucosa estomacal, a gente observa, na verdade, um estômago sem muitas dessas vilosidades, é como se ele estivesse mais ou menos reto. Então, essa alteração da mucosa gástrica acaba favorecendo o aparecimento de VCM muito elevado, que é justamente a anemia megaloblástica nesse paciente, e com hemácias com tamanhos muito grandes, e que isso não acaba impedindo realmente a doação. Vocês têm que lembrar do seguinte, como a gente precisa fracionar esse material e precisa armazenar, então imagine hemácias muito grandes sendo armazenadas por um tempo de 40 dias, mais ou menos, que é o tempo máximo, 42 dias, que é o tempo máximo que a gente consegue armazenar as hemácias. Então, elas estão num tamanho muito grande. É um tamanho muito grande, numa quantidade insuficiente para quando a gente fizer essa transfusão sanguínea. Então, por conta desse problema do alcoolismo crônico, que altera todos esses dados do hemograma, das hemácias em si, então a gente acaba arriscando, cortando a pessoa da lista de doadores, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado na identificação em relação às pessoas que ingerem bebida alcoólica, para saber se é um consumo social, que aí entra na questão da inaptidão de 12 horas, ou se a pessoa está num quadro de alcoolismo crônico, que aí ela nunca mais vai poder doar sangue na vida dela. E uma vez que a pessoa tem a identificação lá, olha, ela é inapta definitiva, ela realmente não vai poder doar sangue nunca mais. Ela pode ir em vários hemocentros na vida dela, pode ir para outro estado, fazer a doação de sangue, mas eles vão identificar sempre o mesmo problema. Olha, a pessoa tem alcoolismo crônico, não vai poder doar sangue jamais. O mesmo acontece com pessoas com doença de Chagas. Tá? Também não vão poder doar sangue nunca mais em suas vidas. E aí vem o seguinte, histórico de doenças infecciosas, né? Então, nós temos aqui vários tipos de doenças. Então, de acordo com essa doença infecciosa, vai ser avaliado se ela realmente pode ou não doar o sangue. Então, precisa ter uma avaliação médica. Então, eu coloquei aqui a questão da gripe e do resfriado. Se a pessoa ela acha que olha, eu acho que eu estou me sentindo meio resfriada e tal, porque eu estou espirrando muito, estou sentindo, sabe, minha cabeça um pouco mais pesada, dor nos olhos, dor de garganta, dor no corpo, né, sintomas indicativos realmente de gripe ou resfriada. Então a pessoa ela acaba sendo considerada inapta temporária. Olha, enquanto você mantiver esses sintomas, você não vai poder doar sangue. Então, vamos esperar 2 semanas após o desaparecimento de todos os sintomas que você conta. 2 semanas. Aí você pode retornar para fazer a doação de sangue. E quantas doenças que são comuns aqui na nossa região? Região que eu estou dizendo, Brasil de modo geral, e a região amazônica, por conta das arboviroses. Quase o mesmo sistema, tá? Então, a pessoa que ela está com dengue, zika ou chikungunya, ela não pode doar por um período de 4 semanas. Então, ela fica 4 semanas, 1 mês, sem poder doar após o desaparecimento dos sintomas. Então, a pessoa recebeu o diagnóstico positivo. Eu estou com zika. Ok, depois que desaparecer os sintomas, você tem que contar 4 semanas para depois disso você realmente poder doar o sangue. Nos casos de doença hemorrágica, o período para a pessoa poder esperar para poder doar sangue é maior, 6 meses. E aí vem a grande questão, é o seguinte, momento atual, Covid. E aí? E a história da Covid? Será que as pessoas realmente podem doar sangue por conta da Covid? Eu me fiz essa pergunta, eu fiz uma pesquisa para poder saber se realmente pode. Então, os hemocentros, eles acabam avaliando no seguinte, casos como esses, foi o que aconteceu na época da Zika, eles acabaram enquadrando com um resfriado comum. Então, enquanto a pessoa estiver com os sintomas, ela não vai poder doar sangue. Terminou os sintomas, ela recebeu alta, digamos assim, né? Ela vai ter que contar mais ou menos 2 semanas, ou após essas 2 semanas, para ela poder doar o sangue. Então, hoje, está funcionando dessa forma a parte da doação por conta da Covid-19.
E essa pandemia, ela acaba refletindo diretamente no estoque dos bancos de sangue. Então, tem uma redução muito grande. Em alguns locais, alguns tipos sanguíneos eles estão zerados, porque não tem, porque as pessoas realmente estão com medo de sair de suas casas e irem até o centro para fazer essa doação. Então, hoje está tendo uma campanha para poder justamente essas pessoas que já tiveram Covid, né, que possam ir até os hemocentros para poder fazer a doação e melhorar os estoques desses locais. Tá? Então, a maioria dessas doenças infecciosas, enquanto a pessoa estiver com os sintomas, ela não vai poder doar o sangue. E aí vem infecções bacterianas, infecções virais, esses outros tipos de doenças, essas outras infecções, esses outros tipos de doenças, a pessoa só vai poder doar o sangue após o tratamento, após a cura, através do tratamento. E esse tempo também é bem variável. O mínimo aí é de 4 semanas e o máximo é de 6 meses. Então, dependendo do tipo de doença, nós temos essa variação. E aí, como é que eu vou saber? Eu vou também disponibilizar na plataforma esta portaria. Na portaria, lá no finalzinho dela, ela é enorme. Tem vários anexos. E nesses anexos tem lá relatando pelo menos essas principais doenças e o tempo de inaptidão, tá? Então, para essas doenças, a maioria a gente considera como inaptidão temporária, porque você tem um tempo específico que a pessoa não vai poder doar o sangue. E após isso, ela vai estar liberada para poder fazer essa doação. Então, é assim que a gente pensa ou raciocina para essas principais doenças, né, do nosso dia a dia. Só que tem outras doenças bem mais específicas que a gente precisa avaliar, tá? Alguns tipos de infecções virais, a pessoa ela acaba sendo considerada inapta definitiva, nunca mais vai poder doar sangue na vida dela. É o que acontece quando a pessoa ela tem hepatite viral, hepatite B, tá? Após os 11 anos. A pessoa teve hepatite B, realmente fez os testes, fez o diagnóstico laboratorial, fez o tratamento, mas foi hepatite B. Então, nesse caso, a pessoa teve com 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Passou dos 11 anos de idade e a pessoa teve diagnóstico positivo, confirmatório para hepatite B, ela é considerada inapta definitiva. Mas por que ela é considerada inapta definitiva nesse caso? Já que ela teve após os 11 anos, já passou muito tempo. Porque considera-se que o vírus ele possa estar presente de forma muito latente em alguns órgãos, principalmente lá o fígado. Então, para evitar que, porventura, no processo, no momento de doação, o vírus ele acaba indo nessa bolsa, entrando nessa bolsa e comprometendo a vida do receptor, então a gente prefere realmente dizer que a pessoa está inapta definitiva por conta da hepatite viral, hepatite B. Se, no caso, a pessoa ela teve uma comprovação em relação à hepatite A, aí sim, hepatite A já é outra história. A hepatite A, a pessoa pode doar de fato, mas hepatite B é algo muito complicado, que não dá para fazer a doação de jeito algum, mas hepatite A dá. E no caso das pessoas que realmente tiveram o diagnóstico comprovado para as outras hepatites, hepatite C, HIV, HTLV, a própria hepatite B. Então, nesse caso, ela também é considerada inapta definitiva, também não vai poder doar sangue jamais na vida dela, tá? Por conta justamente são doenças que são facilmente transmissíveis pelo sangue. Então, para evitar problemas, a gente prefere cortar essas pessoas logo nesse momento. Malária. Malária é complicado. Região amazônica, nós temos a região amazônica considerada o quê? Uma região endêmica para a malária. Teoricamente seria o seguinte, peraí, então nesse caso as pessoas que moram aqui jamais poderão doar sangue, mas não é bem exatamente dessa forma que funciona, tá? Então as pessoas que moram nessa região, na área endêmica, nós temos alguns dados ou algumas informações que precisamos avaliar caso a caso, para saber se a pessoa realmente pode ou não doar sangue. Então, por exemplo, a pessoa mora na região metropolitana de Belém
e ela não viajou nos últimos 12 meses para nenhum local que tenha um local de mata fechada ou que tenha uma alta taxa de infestação por malária ou alta taxa de detecção do mosquito anófilis, então ela pode doar sangue, não tem problema. O problema é quando a pessoa ela viaja para esse local que realmente tem comprovação que tem uma alta taxa, né, de infecção por conta da malária. Aí nós temos que avaliar. Avaliar o seguinte: olha, a pessoa ela viajou para esse local, para essa área especificamente que tem uma alta taxa de malária. Então, ela não vai poder doar sangue por um período aí de 30 dias. Por quê? É o período que a gente tem para a pessoa poder observar se ela vai ou não desenvolver alguns sintomas, né, da malária. A pessoa, ela quer doar sangue, mas ela está com uma febre ou suspeita que ela teve malária, então ela também vai ter que aguardar esses 30 dias para poder fazer essa doação, para saber se realmente vai dar um diagnóstico positivo ou não, se vai encontrar, né, o protozoário ou não. E se a pessoa já teve malária? Se ela teve malária, então ela não vai poder doar o sangue por um período de 12 meses, um ano. Ela vai ficar encostada um ano para ela poder fazer a doação de sangue. É um tempo aí que a gente coloca de um ano para justamente saber se a pessoa ela vai ter algum tipo de recidiva ou se ela vai viajar de novo para essa área endêmica, que aí toda vez que a pessoa se desloca para áreas endêmicas, bem mais endêmicas, aqui na nossa região, então ela aumenta o risco de realmente ter a doença. Então a gente coloca esses pontos, avalia esses pontos para saber se a pessoa realmente ela está apta ou não para fazer essa doação de sangue. E nas áreas não endêmicas, o que isso quer dizer? Nas áreas não endêmicas, isso é muito mais comum para as pessoas que moram na região do centro-sul do país, tá? Nessas regiões do centro-sul do país, então as pessoas geralmente elas se deslocam para esses locais, para esses municípios, né, que tem essas áreas endêmicas. Então, a região da Mata Atlântica, por ali pelo estado do Rio de Janeiro, São Paulo, entrando um pouco subindo um pouco de Espírito Santo. Então, ali aquela região da Mata Atlântica, há sim casos esporádicos, né, de malária. Então, as pessoas que vão para esses locais da área da Mata Atlântica, elas acabam sendo consideradas assim, uma área não exatamente endêmica, mas que a gente precisa observar se a pessoa viajou para esses municípios que ficam localizados nessa área, se a pessoa ela vai desenvolver ou não algum sintoma da malária. Então, ela fica inapta por até no período de um ano para poder realmente doar sangue. E aí a gente precisa fazer para essas pessoas algum exame, às vezes, necessário, para poder detectar a presença do plasmódio, ou então dos antígenos desse plasmódio, para saber se a pessoa realmente ela entrou em contato com anófilis, para saber se ela vai realmente desenvolver malária ou não. Então, para essas áreas não endêmicas, a gente procede dessa forma, avalia qual é o município que ela foi, se ele realmente se enquadra nessa área não endêmica, e a gente coloca um período aí de 30 até um ano para ela não poder doar o sangue por conta do surgimento ou não dos sintomas, ou se ela vai ter um diagnóstico positivo ou não para malária. Ainda malária é muita coisa, né? Então, pessoas que se deslocaram para os municípios de áreas endêmicas. O que é necessário fazer? Mesma coisa, elas não vão poder doar sangue por um período de um ano. E o mesmo acontece para as pessoas que viajaram para a área endêmica, retornaram para a sua região, no caso centro-sul do país, e tiveram um diagnóstico positivo de malária. É a mesma coisa, olha, ela teve diagnóstico, fez o tratamento, está tudo certo, ela não tem malária e nem viajou também para a área endêmica. Então, ela também entra nesse quadro, olha, não vai poder doar sangue por um período de um ano. Então, nós temos essas diferenças. Então, para a gente, né, que moramos na área endêmica, então, para a gente, realmente nós temos que observar essas situações aqui. Se a pessoa teve
um diagnóstico positivo para a malária, se ela se deslocou para regiões ou cidades em que tem o alto risco de incidência ou de casos de malária, ou se ela está apresentando algum tipo de suspeita de malária. Então, para essas situações, a gente tem esses pontos específicos em que ela pode estar inapta por um período de 30 dias ou uma inaptidão por um período de 1 ano. Tá? Então, aqui da área não endêmica, quase a gente não trabalha, porque, né, meio difícil ter um caso diferente. E doença de Chagas? Gente, doença de Chagas é inaptidão definitiva. Não tem como. Não dá. No caso, o Trypanosoma cruzi, ele está presente, ou melhor, o genoma do Trypanosoma cruzi, ele está presente nesses órgãos, no coração, no cólon e no esôfago, que isso provoca essas alterações anatômicas nas pessoas. Então, aqui que nós temos uma incidência muito grande de doença de Chagas por conta do consumo de açaí, então as pessoas aqui que recebem diagnóstico, elas não podem doar sangue de jeito algum, porque há um sério risco delas realmente transmitirem, no caso, o Trypanosoma cruzi através da doação de sangue. Então, por isso, se a pessoa tem doença de Chagas, benção e tchau, não vai poder doar. Mesmo que ela esteja assim, mas eu estou no período da fase aguda da doença de Chagas, mesmo assim, você não vai poder doar sangue. Mas eu fiz todos os testes e eu estou há 5 anos sem apresentar nenhum tipo de alteração. Mesmo assim, você teve o diagnóstico positivo para a doença de Chagas logo no início, na fase aguda da doença. Então, você também não vai poder doar sangue. É dessa forma que a gente trabalha. E vem essa outra doença aqui. Encefalopatia espongiforme humana e suas variantes, né? Causadores dessa doença de nome esquisito de Cruzet, eu acho que é assim que se fala, Jacob. Tá. Vocês já ouviram falar da vaca louca? Já acompanharam a história da vaca louca? Lá no Reino Unido? Pois é, pessoas que tiveram diagnóstico diagnóstico com especificamente desse nome da vaca louca, elas não podem doar sangue. O que é essa doença especificamente da vaca louca, conhecida como vaca louca? Acaba tendo uma síntese muito elevada de prions, proteínas anormais na região cerebral, que levam a um quadro semelhante de demência, leva a um quadro semelhante de epilepsia. Então, a pessoa ela tem essa quantidade muito grande desses tipos de proteínas, e essas proteínas elas não ficam localizadas especificamente ou somente na região cerebral. Elas podem ir para outros órgãos e a gente consegue detectar a presença dessas proteínas anormais no sangue. Então, por esse motivo, a pessoa não dá para doar. E aí, como é que a gente vai saber se a pessoa tem ou não essa doença? Ou ela entrou em contato, ou ela tem casos na família por conta dessa doença? Fazendo várias perguntas. Por exemplo, a gente quer saber se a pessoa viajou para o Reino Unido ou se ela morou um tempo no Reino Unido, por quanto tempo ela ficou no Reino Unido, porque a doença ela apareceu e foi muito comum lá, no Reino Unido. Se a pessoa dissesse, olha, eu passei, sei lá, na década de 80, eu morei lá por 3 anos, já era, não vai poder doar sangue. Mas eu morei na década de 90, mesmo assim, morou lá no Reino Unido, foi o período que boom dessa doença, não vai poder doar sangue. Ou então, a pessoa ela usa ou usou medicamento, hormônios à base justamente de vaca, tá? Tem alguns hormônios que são sintetizados através que a gente utiliza as vacas. Então, essas pessoas também não vão poder doar sangue. Ou então, a pessoa precisou fazer algum tipo de procedimento invasivo e precisou utilizar esses hormônios à base de vaca, também não vai poder doar sangue. Então, a gente precisa saber, ou precisa ter a certeza que essas pessoas que moraram no Reino Unido nesse período, fizeram cirurgia no Reino Unido, precisaram receber doação de sangue lá no Reino Unido, não vão poder mais doar sangue, elas são consideradas inaptas definitivas. E se a pessoa ela teve essa doença, ou ela teve algum parente, foi um primo distante. Ok, é primo distante que teve essa doença. Então, você não vai poder doar exatamente o sangue.
a gente precisa ter certeza por conta da presença dessas proteínas anormais, que elas não ficam restritas exatamente ao cérebro, mas a gente consegue detectar essas proteínas no sangue. Então, para evitar que o receptor, que já está num estado debilitado, receba um sangue que tenha essas proteínas e que possa agravar ou até mesmo evoluir a óbito, então a gente é importante, precisa cortar o doador nesse momento. A gente precisa identificar a presença dessa doença ou a influência dela através dessas outras formas, tá? Aí vem essa outra parte aqui. E essa outra parte, ela é longa, tá? Porque aqui a gente precisa saber sobre o estilo de vida do doador. Gente, aqui é que começa toda a loucura. Por quê? A gente precisa saber a história atual do doador, a história pregressa, o que ele fez antes de doar sangue, principalmente sobre o uso de drogas injetáveis ilícitas e estilo de vida, e aí entra várias outras coisas, relação sexual também. Então, nesse caso aqui, a gente precisa saber sobre uso de drogas ilícitas. Nesse caso de uso de drogas ilícitas, aí nós temos os anabolizantes injetáveis. Se a pessoa faz uso de anabolizante injetável, mas ela faz isso por conta própria, então ela não vai poder doar por um período de 1 ano. O mesmo acontece se a pessoa ela faz uso de crack ou cocaína através da inalação, por via nasal. Então, nesse caso, ela também não vai poder doar sangue por um período de 12 meses. Então, são essas perguntas bem mais íntimas e cabeludas que a gente precisa saber realmente das pessoas. E claro que algumas pessoas elas não vão vão se sentir um pouco constrangidas em dizer, peraí, eu uso maconha de vez em quando, tal, porque eu estou muito estressado, preciso me desestressar um pouquinho, então eu preciso usar fumar um baseado para poder me sentir mais relaxado. Então, realmente, a pessoa ela se sente um pouco, opa, peraí, o que eu vou responder? Sim, não e tal. Tem umas pessoas não, que são bem desencanadas. Realmente eu uso, E tem outras não, que elas ficam de, poxa, é uma situação meio delicada, será que eu falo, será que eu não falo? Então, a gente precisa saber. Se a pessoa faz uso dessas drogas ilícitas, ela precisa dizer se ela faz uso e de que forma ela usa essas drogas ilícitas. Para a gente poder ter ideia se ela se enquadra num caso de inaptidão temporária ou se ela se enquadra num quadro de inaptidão definitiva. Então, aqui, no momento, ainda é inaptidão temporária. Então, o uso desses anabolizantes injetáveis, crack, cocaína, maconha, acaba sendo ainda uma inaptidão de 12 meses. Mas tem outras situações, deixa eu voltar para cá, para falar a verdade, mas tem outras situações em que realmente não dá para deixar a pessoa fazer... não dá para a pessoa doar sangue. E para a gente poder saber, por exemplo, se a pessoa faz uso ou não de droga injetável, a gente pede para olhar o braço. Tá? Então, a gente pede para olhar o braço da pessoa, do doador, para saber se não tem marcas indicando que a pessoa ela faz uso de drogas injetáveis. Tá? Então, é outra forma das que a gente pede. É por isso que é um momento assim, muito complicado, porque a gente precisa realmente saber de todos os detalhes da vida da pessoa, desse estilo de vida. Então, se for comprovado que a pessoa faz uso dessas drogas ilícitas de forma injetável, corta, não dá para doar sangue. Porque nesse momento ela pode realmente contrair algum tipo de doença através do sangue. Então, é muito comum das pessoas que fazem uso dessas drogas desta forma terem hepatite C, hepatite B, contraírem HIV. Então, o risco aí é muito elevado. Então, a gente precisa retirar essas pessoas do processo de doação. E quando falamos de inaptidão definitiva com outros tipos de situações, aqui nós precisamos saber o seguinte, olha, a pessoa ela teve diagnóstico laboratorial confirmado de algum tipo de infecção transmissível por transfusão de sangue. O que isso quer dizer? A pessoa ela precisou fazer uma transfusão de sangue, precisou receber uma transfusão sanguínea, fez uma cirurgia, por exemplo, e aí, por mais que a gente faça todos os testes, acontece
tá? Acontece de um doador que a gente fez todos os testes, ele deu tudo direitinho, bonitinho. Olha, não tem nada. HIV negativo, HTLV negativo, sífilis negativo, todas essas doenças transmissíveis deu negativo. Mas, porventura, depois de 20 dias, a pessoa voltou lá no Hemocentro para avisar. Olha, eu vim aqui para avisar porque eu fiz um teste semana passada e deu o diagnóstico positivo para HIV. Isso pode acontecer? Pode, porque os testes, eles não conseguem pegar exatamente tudo, desde o início mesmo da doença. Por mais que a gente tenta diminuir ao máximo a janela imunológica, ainda acontece uma ou outra situação que a gente chama de soroconversão. A pessoa acaba tendo o diagnóstico positivo após a doação para uma dessas doenças transmissíveis pelo sangue. E aí, se a pessoa ela se enquadra nessa situação, o receptor, então a gente precisa fazer testes no receptor para saber se o receptor ele realmente acabou desenvolvendo aquela doença. Então, a gente precisa disso. Então, nessas situações, a pessoa recebeu uma transfusão e ela teve diagnóstico positivo para uma dessas infecções, então ela acaba tendo uma inaptidão definitiva por conta desse problema que nós temos. Tá? Então, assim, a transfusão, Sandrinha, é segura, mas não é totalmente. Diga. Mas isso se dá pela janela imunológica do doador, que tipo... Enfim, que manifeste depois a doença, depois do tempo que ele doou, mesmo dando negativo, Sim. etc. Exatamente. Então, tem lá o doador, ele foi lá, fez a doação, então a gente faz todos esses testes sorológicos para essas principais doenças transmissíveis pelo sangue. Hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, sífilis, malária, doença de Chagas, para ter certeza. E se a pessoa, no caso, fez todos esses testes, o doador, a gente fez esses testes no doador e deu tudo negativo, então a gente separa e deixa lá para fazer o processo da transfusão. Fez a transfusão, precisou daquele material, daquele sangue, fez a transfusão, o receptor recebeu aquele material. Só que aí a gente acabou descobrindo que houve uma soroconversão, ou seja, a pessoa depois fez outros testes e descobriu que ela estava com, digamos, hepatite C, que aí os testes não conseguiram detectar. Então, nesse caso, é o que a gente chama de soroconversão. Então, isso pode e acontece. É raro, mas acontece. E nesse caso, a pessoa que recebeu aquele sangue, o receptor, precisa fazer todos os exames, todos os testes sorológicos novamente, para poder ter certeza que o vírus ele não estava presente naquela bolsa. E geralmente, às vezes, acontece realmente de dar negativo e às vezes dá positivo. Por mais que dê resultado negativo para o receptor, a gente ainda precisa acompanhar a situação dele por um período de 6 meses ou até um ano para saber se realmente não estava presente nenhum vírus naquela doação, naquela transfusão, naquela bolsa. Então, a gente precisa ter certeza. Então, esse tipo de situação acontece. E aí, nesse caso, a pessoa se enquadra numa inaptidão definitiva, tá? Uma outra situação também que a gente considera de risco acrescido é quando o doador ele tenha apresentado essa soroconversão, tá? Para hepatite B ou C, HTLV, só que aí ele não teve nenhuma outra causa provável para a infecção. O que isso quer dizer? Digamos, a pessoa não tinha nada no estilo de sua vida durante o processo de entrevista que pudesse indicar que a pessoa realmente teria um risco acrescido para poder ter essas infecções. Mas aí, de repente, a gente consegue identificar que houve essa soroconversão, essa mudança, a identificação dessa infecção. Então, nesse caso aí, por mais que tenha sido o único doador que não tenha apresentado, e essa bolsa ela foi para esse receptor, então, se isso aconteceu, o doador em si, ela acaba sendo considerado inapto definitivo. Então, a gente precisa identificar essas situações que são raras, ocasionais, mas elas acontecem. E a gente precisa identificar não só o doador, mas também acompanhar a vida do receptor para saber se aquele processo de infecção não vai trazer nenhum tipo de prejuízo.
Na década de 80, década de 90, quando a gente fazia esses acompanhamentos, esses testes, houve um período muito complicado em que os pacientes hemofílicos que sempre precisam de alguma bolsa de sangue, então vários pacientes hemofílicos, eles acabaram contraindo, nesse período da década de 80, meados da década de 90, infecção por HIV. Porque na época não era exatamente obrigatório você fazer o teste para o HIV. Tá? Então, muitos pacientes acabaram adquirindo HIV, muitos pacientes hemofílicos, muitos pacientes com doenças hematológicas acabaram adquirindo essas infecções, principalmente HIV, porque a gente não fazia esse controle realmente de fato. Então, hoje a gente tem um controle muito maior em relação a essas infecções, mas pode acontecer uma ou outra situação como essa, tá? Eu vou falar sobre esse aqui, parar, e a gente continua na próxima aula. Vou falar em próxima aula, vocês receberam o cronograma, né? Então a gente tem aula de novo na quinta-feira. Tá? Piercing. Dependendo do local do piercing, você pode ou não doar sangue. Se for piercing em região muito, assim, nossa, na boca, cavidade oral, qualquer local da cavidade oral, né, e região genital, é considerado assim, esses locais eles estão um risco muito grande da pessoa ter qualquer tipo de infecção. Então, por esse motivo, a pessoa ela não vai poder doar sangue. Aí se identificou, eu tenho piercing na língua. Ok, a pessoa tem piercing na língua, então é uma cavidade oral, então ela não vai poder doar sangue. A não ser que ela tire o piercing da língua e fique 1 ano sem o piercing, aí sim ela pode doar sangue. E a gente fala, olha, você pode doar sangue se você retirar o piercing desses locais aí sim você vai poder doar sangue. Piercing mesmo já é considerado uma situação de risco acrescida em qualquer lugar do corpo. Por mais que seja, mas eu tenho piercing aqui no nariz, na sobrancelha e tal, no mamilo, qualquer lugar. Tá? A presença de piercing já é considerada esse tipo de situação de risco acrescido. Então, a gente considera que o piercing, se a pessoa retirar o piercing e ficar sem esse piercing por um período de 1 ano, ela vai poder doar sangue. É piercing, é diferente de brinco, tá? O brinco não tem problema, diferente de piercing. E ter antecedentes de compartilhamento de seringas ou agulhas. Quem faz isso, né? Quem compartilha seringa? Quem compartilha agulha? Se for realmente usuários de drogas ilícitas injetáveis, realmente aqui é uma situação de risco muito acrescido, muito grande, que não dá para a gente considerar se a pessoa realmente teve todos os cuidados. Nem dá para considerar se a pessoa teve ou não todos os cuidados. Imagine, vamos fazer aqui nosso compartilhamento de seringas e agulhas. Todos fizeram testes aqui para hepatite B, C, HIV, HTLV, sífilis, todas as doenças transmissíveis. Ninguém não tem nada. Ok, então vamos fazer o compartilhamento de seringas e agulhas. Né? Não dá para imaginar um negócio desse. Então, por mais que a pessoa tenha realmente o doador, não, mas eu faço de forma muito segura que o doador considera, mas eu, como entrevistador, eu não posso considerar isso como algo aceitável ou algo que realmente dá para arriscar. Não, vamos arriscar, né? Vamos pegar o sangue dessa pessoa que a gente está precisando. Não dá. Então, se tem esse tipo de situação, a gente acaba mesmo considerando o doador como inapto definitivo de fato. Não dá. Não dá, gente. Tá? E aí, na quinta-feira, eu falo sobre essa situação de DSTs, o que é, o que não é, o que dá, o que não dá, para a gente dar continuidade sobre esses vários detalhes sobre a parte de seleção e captação desses doadores. Tá certo? Tá certo, professora. E aí a gente vai para aula na quinta-feira, tá? Não esqueçam, quinta-feira, eu também não posso esquecer. Quinta-feira, 7h30 da manhã. Será que vocês vão conseguir acordar cedo nesse dia? Eu espero que sim. Tá certo, gente? Beijos. E até quinta-feira.